E aí, vamos falar um pouco sobre Master of None? Eu vou falar um pouco sobre as referências que essa segunda temporada trouxe, então vai ser um pouco inevitável eu acabar dando um spoiler ou outro. Então, se você nunca viu esse seriado, ou se você não começou a ver a segunda temporada, para de ver o vídeo agora, porque é um seriado que vale muito a pena, eu já indico pra você, já recomendo. A primeira temporada é muito boa, a segunda temporada voltou ainda melhor, embora com algumas questõezinhas, mas que no seu geral é melhor. O seriado ele tá rotulado como uma comédia, embora seja uma comédia bem diferente dessas sitcoms que a gente conhece, tipo Friends, tipo How I Met Your Mother, Two and a Half Men, Big Bang Theory. É bem diferente, tá? Esses seriados eles poderiam ser caracterizados como comédias pastelão, que é esse gênero de sitcom que eu gosto muito, eu assisto quase todos esses aí que eu falei. Já Master of None cai em outro lugar, eu tenho até minhas dúvidas se eu poderia rotular eu, pessoalmente, como comédia, porque eu não vejo exatamente dessa forma. Se você não gosta de spoilers, eu odeio com muita força spoilers, já deixei de ser amigo de gente porque me deu um spoiler ali, é real isso, gente. Eu tenho probleminhas, eu sei. Mas enfim, se você não gosta de spoilers, para de ver o vídeo aqui, porque eu vou falar de coisas que acontecem na primeira temporada, na segunda temporada e em diante. Então para de ver o vídeo aqui, porque são surpresas muito legais que você vai ter. E se você ver o vídeo, você vai perder as surpresas. Quer continuar comigo? Então vamos nessa. A primeira temporada acaba com o Aziz. Eu sempre falo Aziz, na verdade o personagem é o Dev. O Aziz é o ator. O Aziz, ele já deu várias entrevistas em vários lugares, né, talk shows e tal, que ele fala que o seriado tem muito da vida dele e que ele meio que vai escrevendo o seriado conforme a vida dele vai acontecendo. Ele fala que muitas coisas da vida dele ele bota no seriado. Então eu acabo sempre lembrando dele como Aziz, que é o ator, e não o Dev, que é o personagem. Mas enfim, vamos lá. O Dev, ele acaba a temporada indo para a Itália. Ele decide dar a louca nele e falar, cara, eu não sei o que eu quero fazer, isso não tá me agradando, tô infeliz na minha vida, vou pra Itália. E aí a gente vê ele pegando um avião, isso é inclusive um cliffhanger legal, porque a gente acha que ele vai se encontrar com a Rachel, que é o par dele da temporada inteira, e ele meio que não se encontra, ele acaba na Itália. E aí a temporada começa já com ele na Itália. Mas ela começa com um detalhe bem específico, que esse episódio inteiro é um episódio em preto e branco. E se você viu o episódio e falou assim, caraca, que legal, isso deve ser alguma referência, mas eu não tenho ideia do que é. Na verdade, não é uma referência só, são várias referências. Logo no comecinho do episódio, aparece o Aziz, Dev, lá deitado na cama, e você talvez não tenha reparado, mas aparece uma pilha de DVDs. Esses DVDs são todas as referências desse episódio, inclusive de muitos outros episódios da segunda temporada inteira. Nesses DVDs tem vários filmes franceses de moços muito famosos lá. Gente, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Toda vez que vocês escutarem filmes franceses, eu tô querendo dizer filmes italianos, tá bom? O que acontece é que eu tava meio dodói quando eu fiz esse vídeo. Me deixa, tô dodói. Eu fiz um erro mesmo. Então toda vez que vocês escutarem filmes franceses é o quê? Filmes italianos, isso. Que são filmes de referência pra muita gente. E o Aziz, ele pegou vários filmes desses e fez coisas muito parecidas durante a temporada. Isso é muito bacana. E aí quando eu falo que é referência mesmo, gente. É quase um copia e cola que o Aziz tá fazendo, que é muito legal, muito bacana. Por exemplo, esse primeiro episódio, ele se chama O Ladrão. Tem um filme francês de um moço chamado Vittorio De Sica, alguma coisa do gênero, provavelmente estou falando errado, mas enfim, se chama Os Ladrões de Bicicleta. Vou botar agora aqui umas fotos pra vocês verem como que é de fato um copia e cola. São coisas exatamente iguais, desde o título do episódio, referente ao título do filme, há várias cenas com um take exatamente igual, muito parecido. A historinha, inclusive, do filme é a historinha do episódio. É óbvio, né? Adaptado para a história do Dev, para dar prosseguimento à temporada. Mas é a mesma coisa, e isso é muito bacana, esse tipo de referência é muito legal. E não só isso acontece no primeiro episódio, como isso acontece ao longo da temporada. Por exemplo, isso acontece novamente no segundo episódio. O segundo episódio ele se chama A Noite, e a referência é um filme chamado A Noite. E aí no filme é a historinha de um moço, Giovanni, que ele tá muito triste porque ele não consegue esquecer a namorada dele. E no seriado nós temos também o Arnold, que é o amigo judeu do Dev. Ele tá tentando esquecer a ex dele, ele vai pro casamento da ex, a ex chama ele pra um casamento, o Arnold chama o Dev junto. E aí tem muitas referências de novo. No filme tem uma hora que as pessoas elas decidem pular na piscina porque começa a chover. E o que acontece no episódio? A mesma coisa. Começa a chover, eles estão no casamento e aí a noiva ela chama todo
todo mundo pra cair na piscina. Aí, se você quiser, pra não ficar uma coisa chata, você pode pesquisar na internet aí, porque tem várias outras referências, vários outros momentos que isso acontece. Inclusive, no episódio 9, isso acontece literalmente porque o Dev, ele decide ver um filme francês, que é um dos filmes de referência durante a temporada, com o par dele, a Francesca. E aí eles decidem ver esse filme e acaba sendo uma metáfora dentro da metáfora, porque o que tá acontecendo no filme que eles veem, que é a aventura, tá acontecendo no episódio. Então, assim, é de uma forma bonita de ser feita. Nossa, o que eu construí nessa frase aqui? É de uma forma bonita de ser feita. Gente, tô dodói. Eu tô dodói, tô dodói mesmo. Eu não sei se vocês estão percebendo, tô um pouco fanho. Enfim, Aziz, ele constrói isso de uma forma muito bonita, muito legal. Então, assim, é bacana você, inclusive, pesquisar as referências, porque agrega ao episódio, agrega ao seriado, e você se torna mais fã desse moço aí que é o Aziz, que ele dirige, ele atua, ele produz esse seriado, é sensacional. Outra coisa muito importante, muito legal, que não tem como deixar de falar sobre, é como o Aziz, ele pega pelo menos um episódio na temporada, ele já fez isso na primeira, fez agora na segunda de novo, e aí ele aborda uma questão bem mais séria, e ele faz isso de uma forma muito legal. Na primeira temporada, ele fez isso falando sobre como os indianos, eles são super estereotipados. O Aziz é indiano, se você já viu Master of None, você sabe disso, é bem claro, bem óbvio. E aí na primeira temporada ele pega um episódio inteiro e bota isso na roda. São metáforas em cima de metáforas no episódio, de como o indiano ele é estereotipado e como as pessoas têm muito preconceito e o indiano ele tem muito pouco espaço no cinema, na televisão. E aí ele fez isso de novo agora na segunda temporada, só que ele tá retratando de outras minorias e ele faz isso de uma forma muito legal. É uma crítica muito bem feita. É uma surpresa que eu não queria falar, mas enfim, se você tá vendo esse vídeo, você ou não liga pra spoilers ou então você já viu. Então tem problema, né? Mas eu vou te estragar outra surpresa muito bacana. Durante esse episódio, que inclusive é um episódio que não conta a história de ninguém do seriado, são outras pessoas que aparecem basicamente, são várias historinhas, e aí ela começa e acaba, e aí de repente aparece outro núcleo de personagens, é bem fácil de perceber isso. E aí, entre uma historinha e outra, de repente, o episódio ele fica mudo, você não consegue mais escutar nada, você até para pra pensar, ué, será que tá com algum problema na televisão? Não, é de propósito. Ele tira o som completamente do episódio e você começa a ver a história de pessoas que têm deficiência, que não escutam, que são pessoas surdas. Você simplesmente olha e fala, cara, isso é genial. Você não tem outra coisa pra comentar sobre isso. Eu teria uma crítica, sim, a essa temporada, porque enquanto a primeira temporada teve um cliffhanger muito bom, pra quem não sabe, eu já falei isso em outros vídeos, se eu não me engano, mas não tem problema nenhum falar de novo, cliffhanger é nada mais, nada menos do que um termo usado que significa o quê? É um gancho deixado no último episódio da temporada que vai te deixar com muita vontade de ver a próxima temporada. E o cliffhanger da primeira temporada foi muito bacana, porque você não esperava que o Dev ele fosse pra Itália, você esperava que ele fosse encontrar o par dele, o Rachel, que foi pra Tóquio. Aí na última cena, no último momento, você fala, foi pra Itália, caraca, e aí ele vai, tipo, se aventurar na Itália. Por que o cliffhanger da primeira temporada é muito melhor? Porque ele te deixa um gancho junto com uma expectativa de que tudo na segunda temporada vai mudar. E de fato isso acontece. Temos novos núcleos, temos novas situações, temos novas questões com o Dev. Grande parte da temporada acontece, se não na Itália, em relação à Itália, né? Ele se relacionando com a Itália mesmo quando ele volta pra Nova York. Então é muito bacana, te deixa uma expectativa e preenche essa expectativa. E agora esse cliffhanger é ele com a Francesca, que ele estava apaixonado. Beleza, mas não cria uma expectativa de novos núcleos, de novas pessoas, né? De novas situações, o que vai acontecer com a vida dele. Mas, enfim, é uma questão, eu consideraria como um ponto negativo, sim. Mas mesmo assim é sensacional. Se você não viu, que pena que você está vendo esse vídeo, porque com certeza vai estragar uma coisa ou outra da temporada. Essas surpresas, elas são muito bacanas. Mas enfim, se você já viu, provavelmente você gostou, que é muito bom. E eu espero que tenha de repente ajudado você aí com alguma coisa que você não tenha percebido, porque essas referências são muito legais. E não deixe de pesquisar também na internet, porque tem outras coisinhas muito bacanas que não daria pra botar aqui, porque senão o vídeo ia ficar imenso, provavelmente o vídeo já vai ficar grande. Gente, é isso. Até segunda-feira, um beijo, a televisão já foi embora, agora eu vou embora e nos vemos na segunda. Um beijo, tchau, tchau.